Bom dia a todos. Primeira reunião de manhã, né? Acho que o ano passado teve uma também. Foi, esse ano foi a primeira, né? Vou apresentar. 8. Essa autorização é para os membros para incluir na pauta suplementar 4 itens. Tudo bem? Já que a nossa próxima reunião vai ser em fevereiro, né? Isso, pessoal. Se tiver algum assunto que surgir até a próxima, né, sobre qualquer coisa a gente vê de analisar a AD, né, se for necessário. Se for muito urgente, né? Isso. Bom, então vamos lá. O primeiro item da pauta, que é de gestão da pós-graduação em geral, é sobre a disponibilização dos vídeos das reuniões gravados e online. Eu ainda acho, até comentei com o Thiago, depois que a gente colocou na pauta, de repente a gente pode deixar isso para discutir o ano que vem, a gente talvez tenha um pouco mais de maturidade. Por que nós levantamos isso? Eu fui ver que a ACG não coloca. E eu fui perguntar para o Rodrigo o motivo disso, né? Que é o secretário. Perguntei para a Adriana, que é a presidente, e para o Rodrigo. E eles falaram que passam muitos assuntos sensíveis. E aí é uma coisa para a gente pensar, não sei se a gente precisa tomar a decisão hoje, tá? Nem estou propondo isso agora. Nós temos uma situação muito semelhante, né? A gente passa atestado de saúde, de aluno, enfim. Então, que é o parecido que acontece lá. E daí eu até comentei com alguns outros presidentes de outras CPGs, e eles não colocam, não transmitem online, tem a gravação, mas não transmite online. Então, essa que é a situação. A gente não teve nenhum problema até agora, mas pensando nessa lei de proteção de dados, talvez a gente precisaria dar uma estudada nesse assunto e verificar o risco e benefício, né? São dados sensíveis. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Tem alguma opinião formada? Faz sentido pensar se é a decisão mais adequada. Em relação a essa lei de proteção dos dados, faz sentido seria feita uma consulta? Como é que a gente decide? Então, na verdade, eu acho que é uma avaliação de risco e benefícios mesmo. Por que começou a transmitir? Por essa questão de transparência. Que eu penso que realmente a gente teria um prejuízo nesse sentido, né? Por outro lado, alguém pode se sentir incomodado, está passando e fica no YouTube, aquele vídeo passa ali alguns dados sensíveis, e por outro lado, se eu omitir isso aqui também não estaria certo, né? Eu falei, não, os dados sensíveis eu não vou mostrar, mas a gente tem que decidir com base nessas informações. Então, foi isso que eu conversei. Na verdade, eu toquei nesse assunto com o pró-reitor no meio do ano. E ele falou, olha, eu acho... Por que vocês fazem isso? Né? Ele ficou meio surpreso, assim, né? E daí eu fui começar a conversar com alguns outros presidentes e eles também não disponibilizam. Aí eu falei, bom, deixa eu ver aqui na FEARP como é que funciona, né? Na FEA Ribeirão, foi a unidade que eu tô, a congregação passa, a CSEX também, né? A CSEX acho que transmite. A CSEX também. Aí a gente entrou, até nós dois entramos ao mesmo tempo, né? A gente não achou a CG. Aí eu falei, por que a CG não entra? Aí eu entrei, mandei mensagem para a Adriana mandou mensagem para o Rodrigo, e aí o Rodrigo falou exatamente o que a gente estava imaginando, que era essa questão de dados sensíveis. Que não foi uma decisão tomada, parece que foi algo que entrou numa polêmica numa reunião, coloca, não coloca, tiraram de pauta, e até hoje eles não colocaram. Tudo bom, pessoal? Então é isso. Viu, Marina? Eu estou falando aqui para eles sobre a questão da gente disponibilizar as nossas reuniões no YouTube. E eu vi que a CG não disponibiliza. Como você faz parte da CG... Não disponibiliza mesmo. E daí eu fui perguntar para a Adriana, e também ela foi conversar com o Rodrigo. Deu tempo de você falar com o Rodrigo também? Não consigo. Perguntei para ele falou isso, que eles não disponibilizavam, e acho que eles também não transmitem, né? Ou eles transmitem e não transmitem, né? Eu acho que é isso. As duas coisas.
Então, uma coisa que eu deixei aqui na pauta, mas para a gente pensar, não sei se a gente toma, não estou imaginando que a gente vai tomar a decisão hoje, porque também a gente tem dados sensíveis, né? De nome de aluno, Programa de saúde. Pela LGBT. Então, é o custo-benefício disso. Por um lado, a gente perde pela transparência, por outro lado, a gente tem essa segurança jurídica, né? Que a gente não está mostrando dados que não pode mostrar. Então, qual é o peso maior nessa balança, né? Tem alguém que... Professora Janaína. Pode falar, professora. Bom dia. Então, bom dia, pessoal. Eu espero que estejam me ouvindo bem. Eu acho que para tomar essa decisão, a gente tem que saber por que isso começou. É uma sugestão, é uma determinação, é uma portaria da diretoria, porque isso não está em regimento, né, da pós. Na CCP, eu também me sinto muitas vezes desconfortável, porque a gente passa muitas reprovações, a gente passa discussão, rankings, notas, e a gente faz porque entendemos que somos obrigados, né, em função de alguma decisão pela transparência, ter que transmitir e disponibilizar o vídeo do YouTube. Então, eu gostaria que se recuperasse da onde isso veio, por que isso começou a ser feito, porque se a gente tem outras comissões que não fazem, é uma situação muito estranha, né? Porque dados sigilosos e constrangedores, todas as comissões terão. Então, eu gostaria que recuperasse isso, se é uma deliberação, se foi um e-mail que foi mandado, sugerindo, e aí todo mundo acatou, porque eu também não gosto, não, me sinto bastante desconfortável em algumas situações. E faço porque entendo que somos obrigados. Tá. Obrigada, professor. Professor Marcelo? Eu estava na CPG na época que foi definida, o Dutra era o presidente. Isso. Na verdade, assim, a USP determinou que todas as congregações fizessem a transmissão ao vivo, e aí as comissões podiam fazer ou não. E aí, na época, foi deliberado na CPG com a recomendação de que melhoraria a transparência. Mas, realmente, na época não tinha LGPD, não tinha também essa noção que a gente tem hoje de questões mais sensíveis. A gente tentou recuperar essas informações, né? Não sei se a gente conseguiu recuperar todas, né? Faltou, porque parece que o que foi aprovado na CPG foi a transmissão Foi a online. transmissão. Isso. Foi falado Foi na em época de gravação e disponibilização eterna, não foi isso. A época, Mas, eu lembro que eu estava presente, era para ser transmitida. A Érica ficou... Isso a gente encontrou, né? A aprovação da transmissão. Foi uma reunião 172? Isso, 172. 172. De memória. Estou orgulhosa de mim. E aí a Cris pediu para tentar recuperar, se não teve nenhuma outra reunião, de quando eu tenho certeza que não teve, para falar sobre a gravação. Parece que não foi encontrado, né? Não, sobre a gravação não. Não Daí tem nada mesmo. Tem aquela portaria da FEA, que é de julho, né, de 2020, se eu não me engano, que fala essa questão, né, que a congregação aprovou e que daí os outros colegiados poderiam aplicar, fazer aquela ata simplificada, né, e daí, assim, isso foi adotado, mas realmente a gente não encontrou, a gente revisou todas as atas, professor, praticamente, não, a gente não encontrou. Desde essa época eu estou na CPG, não... Então, isso foi... Tive várias conversas com a Cris também, com a Érica, e com colegas de outras presidências, tal, enfim. Em princípio, é exatamente o que você falou, né? Tem uma simplificação para fazer a ata, né? Que você fala que momento que foi falado. Então, tem prós e contras, né? Mas a gente precisa pensar nessa questão do risco, né? O qual que é o... Todo lado, cada escolha é uma renúncia, né? A gente não vai estar 100%. Eu imagino que para os serviços é muito mais tranquilo, né? Para o serviço de pós, para a Cris na congregação. Sim, fazer ata. É muito mais tranquilo. Estou olhando aqui na parte da lei, ele fala sobre consentimento. Se a pessoa, né, dá o consentimento, aí você vai passar alguém, por exemplo, algum documento. Nossa, mas... Será que a gente teria tempo hábil de pegar consentimento? Acho que não. Não sei, está falando aqui, ó. Consentimento de parte dos dados é considerado um elemento essencial. Então, a gente não vai conseguir ter
Se é essencial, já é um ponto para a gente... entrega a informação para deliberar, não para... A pessoa entrega a informação... Para deliberar, não para disponibilizar, não né? Não para disponibilizar. Essa que é a questão. Então, mas aí, se a gente for, por exemplo, priorizar, não sei, eu ainda não me posicionei, se a gente for priorizar a transparência, a pessoa deveria dar um consentimento de que... Mas aí você está condicionando a decisão a pessoa ser obrigada a dar disponibilidade. Aí toda reunião a gente teria que ficar nessa dependência. Enquanto todos não derem, a gente não Imagina poderia... um aluno que está passando por um problema que ele não quer publicizar, você vai falar, eu só vou deliberar se você me der autorização para disponibilizar? Basicamente todo pedido que passasse por aqui, você deve ter consciência que está sendo publicizado. Não é condição, é só... Então, seria condição. Se ele mas se o aluno falar, eu quero que vocês deliberem, mas não quero que vocês transmitem. Então, aí a gente vai ter que editar. Mas aí vai criar um... Aí vai virar... vai criar um processo maluco. Aí a gente vai deixar de transmitir algo que, não sei, a gente pode até fazer um trabalho de verificar quem que acompanha os vídeos. Mas em termos de transparência, eu acho que é um ganho. É um ganho, sim, com certeza. Mas é o famoso trade-off, né? Tem benefícios. O problema é que tem que achar o trade-off. Agora, se o peso... A gente não tem estrutura para ter uma equipe não transmite. Até porque isso daria uma discussão, né? Por que não esse aqui? Por que vocês escolheram não transmitir isso, né? Daria uma discussão também nessa subjetividade, né? Eu não entendo que não tem dado sensível, né? E aí o outro entende que tem, enfim. Acho que a gente teria que escolher um caminho e trilhar. Mas o que vocês acham? A gente põe isso em votação hoje, a gente deixa para o começo do ano, cabeça mais fresca? Porque daí a gente precisa pensar como que vai ficar as atas, né? Se o que está disponibilizado continua. Tem essa questão, né? Verificar essa questão da obrigatoriedade também. Em princípio, se a gente votar aqui, que é uma escolha nossa, pelo menos foi isso que eu entendi. Só não pode ser uma escolha sem essa discussão, né? A gente tem que, já que lá atrás foi decidido nesse caminho, deve ter sido lá por 2019, né, Marcelo? Imagina, você... Foi 2019. A recomendação eu acho que foi da reitoria para a congregação. Veio da reitoria para a congregação, podia levar para as... foi isso mesmo. Se eu não me engano, aqui na AFEAR... Passou como uma demanda dos representantes discentes também, né, professor? Isso estava escrito no despacho, né? Na CPG, né? Na CPG, isso. Teve uma demanda dos alunos na época. Foi aprovado, né? O Quer dizer, também tem esses dois lados, né? De certa forma, a gente expõe, por outro lado, também, em alguns momentos, eles querem acompanhar e saber o que está acontecendo. Entendeu? Então, realmente, é um trade-off difícil. Eu sempre, quando vou passar atestado de saúde, não sei se vocês perceberam, que eu passo rapidíssimo, assim, até um trancamento e tal, porque eu fico sempre muito preocupada com isso. Então, esse é o ponto. Mas alguém levantou a mão? Acho que é a professora Janaína. Sou eu. Será que não caberia, então, uma consulta? Porque se tem agora essa lei dos dados, que não existia na época, quando foi tomada essa decisão, a gente também está restrito ao que é permitido, né? Se a gente solicitasse essa consulta agora e tomar essa decisão no ano que vem. Pode ser. Assim, o que eles recomendam? Porque se tiver realmente que fazer edição, suspensão da transmissão, e se começar a ficar muito complicado, eu acho que a gente vai ter que abrir mão dessa transparência, entre aspas, porque ela existe de fato, né? Os representantes discentes estão aí para relatar tudo o que acontece na reunião para os alunos. Então, eles não estão sem saber o que está acontecendo na reunião. Eu acho importante a gente ter essa orientação mais jurídica mesmo. Tudo bem. Então, eu vou verificar se tem essa necessidade de consulta, já que os outros órgãos não fazem. Eu acho que precisa consultar para saber. Foi deliberado para fazer a transmissão e pode... O que, na verdade, eu tenho mais dúvida é o que fazer com o que a gente tem armazenado, né? Se a gente mantém no YouTube, porque as atas estão... Porque a gente pode manter essas gravações conosco, né? Não necessariamente no YouTube.
Então, pode deixar no YouTube para não estar aberto. Então... Parece que não, né? Que o Kleber falou que a hora que ele tira do YouTube, eu não sei, eu não entendo, professor, mas ele falou que não tem como, sabe, você ocultar, assim. Ele falou, apagou do YouTube, acabou, não tem mais aquele vídeo. Você pode deixar no YouTube, mas não deixar aberto. No listado. No listado. Ah, Não o tá. listado, que aí a pessoa tiver o vídeo, que é o fechado, que é só você pode ver. Tem 3 categorias de vídeo no YouTube. Isso é legal, Isso professor. resolveria. Porque se alguém falar, eu quero ver a reunião tal, aí a gente tem um link que a pessoa consegue visualizar. Você tem o aberto, que aparece no canal, você tem o não listado, qualquer pessoa com o link pode, mas ele não vai aparecer no canal. E você tem o fechado, que é só o usuário com a senha, e quem você der acesso com a senha... Por que a minha preocupação? Porque as nossas atas estão atreladas àqueles minutos, né? Não, mas você não precisa perder isso. Deixa fechado, seria uma ideia. Acho que isso talvez seja. Bom, então acho que a gente pode deixar para o próximo ano só para dar esse veredito final. Do que a gente consultou não teria grandes problemas. É uma decisão mesmo, é uma escolha. Nossa. Bom, então eu vou passar para o próximo item, que é 1.2, gestão de programas de pós-graduação, PPGAL. É o requerimento da professora Marina Toledo Lourenção, credenciamento como orientadora plena de doutorado, parecer foi favorável pelo professor Evandro, já foi aprovada na CCP. Vocês querem discutir o caso ou já podemos passar para a votação? Tem nada de... Parecer, né? Favorável e o despacho da CCP. Podemos caminhar para a votação? Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Então, vamos para o item 1.3. Programa de pós-graduação em Controladoria e Contabilidade. É o pedido do professor João Paulo Rezende, da Universidade de Glasgow, como co-orientador do aluno de doutorado Aleph, do Santos Santana. O parecer foi favorável pelo professor José Dutra. Aprovado pela CCP dia 7/12. E aqui está o credenciamento dele. Quer comentar alguma coisa, professor? Não? Eu fico orgulhoso. Ele foi nosso aluno aqui. Ele foi, é verdade, é um nome brasileiro aqui. Ele fez mestrado aqui com a gente e hoje é professor lá na Universidade de Glasgow. Era essa época? A hora que eu vi, fiquei impressionada. Foi muito legal. Eu não lembro dele. Bacana. A gente pode juntar os dois, pessoal, para caminhar para a votação? O requerimento de trancamento de matrícula do Caio César Cardoso, do curso de mestrado do PPGCC, orientado pelo professor Marcelo Ambrosini, por 365 dias, por motivos profissionais. Foi aprovado pela CCP no dia 7/12. Querem comentar alguma coisa? Não? Algum comentário mais? Não? Então, podemos caminhar para a votação dos dois itens? O item 1 e o item 2, então os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Então, aprovado com a abstenção do professor Jefferson. O item 1.4, desculpa, o item 1.5 agora, que é a alteração da grade das disciplinas para oferecimento, da RAD 5027, Gestão Pública. Foi aprovada a de referendo pela CCP e pelo CRAD. E a de referendo por aqui também, né? É só uma alteração. É só uma alteração trimestre. Ia ser no primeiro e foi para o segundo, isso? Ia ser no segundo, saiu no segundo, na grade aprovada, e ele foi para o primeiro. Tá. Podemos caminhar para a votação nesse? Então, os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Tá. Então, uma abstenção do professor Jefferson. E agora nós vamos para o item 1.7, recredenciamento da disciplina REC 5024, estatística aplicada. Essa daqui foi aquela alteração
que a gente tinha conversado lá Na na última reunião, né? Isso, então, teve o descredenciamento do professor Walter Beluso como responsável, a pedido do próprio docente, e o parecer foi favorável pelo professor Alexandre Nicolela, dia 24/11. Já foi aprovada a de referendo na CCP, no CREC, e também pela CPG. Então, na verdade, é um referendamento. Tudo bem? Podemos caminhar para a votação? Então, os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Eu vou me abster. Extensão do professor Marcelo. O item 1.8, então aprovado, com a abstenção do professor Marcelo. Tá, né? Tá certo. Depois eu registro tudo. Agora o item 1.8, itens para aprovação em bloco de comissões, de referente de comissões julgadoras aprovadas pela CCP. Então, primeiro, a sugestão de comissão julgadora do aluno Cláudio Augusto Ferreira de Marco, orientadora professora Cláudia Passador, aprovada a de referendo pela CCP e pela CPG, no dia 6/12. Foi na reunião da CCP, tá, professor? Ah, tá, verdade. A AD é só da CPG. Verdade, foi aprovada pela CCP e a AD nosso aqui. Aí a segunda é da Mariana Barros de Souza, orientada do professor João Passador. Foi alterada pela CCP e aprovada a de referendo pela CPG. Por conta dos membros suplentes, tá, professor? Tinha, tinha mais do que o permitido como membro interno. Então, eles fizeram uma adequação aqui, alteraram e aprovaram em reunião. Alterou a banca? Alteraram a banca. Isso. E o item 3, que é do aluno Marco Júnior Ribeiro. Desculpa, só para esclarecer, é o professor José Aparecido, né, a professora Adriana Cristina Ferreira Caldana e o professor Marcelo Marcos Piva de Mars. Eles colocaram um vínculo com a Unifesp, mas ele está vinculado ao PPGAL. Então, ficava como se fosse 3 do programa e a banca não fecha. Daí a gente passa essa informação para a CCP e a CCP fez a alteração. Então, eles alteraram. A alteração foi feita com indicação do orientador, então não foi a revelia dele. Isso, perfeito, professor. E o item 4, que é do Wesley Augusto Freitas, da professora, aluno orientado pela professora Roseli da Silva, também aprovado pela CCP e a de referendo pela CPG. Podemos votar em bloco? 2, talvez não seja também, mas está sendo registrado. Tá, precisa corrigir. Precisa pegar aqui, ó. Já, aceitar agora. Sim, isso. Obrigado. Podemos votar em bloco? Então, os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Agora a gente vai para o item 1.9, que é o referendo da ata de defesa da tese do PPGAL, do Ricardo Cruz. Já está aí? Foi aprovado por unanimidade. Algum comentário dos membros? Podemos ir para a votação também, né? Então, os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Bom, então, terminamos. Parabéns para nós. Todos os itens, falta só a pauta suplementar aqui, que são referendos de homologação de defesa, né? O primeiro é um referendo de homologação de defesa, do Gabriel Oliveira Teixeira. Oi? Votamos. Tá, o referendo da homologação da ata de defesa do Ricardo Cruz Gomes. Depois eu registro. Tá bom. Então, tem a abstenção do professor Jefferson no item 1.9.
A pauta suplementar, então, 2.1. Foi ontem. Foi ontem. Foi ontem. Do Gabriel Oliveira Teixeira, orientado do professor Marcos Fava. Foi homologada de referendo pela CPG. O outro é o resultado do processo seletivo do PPGE, ingressantes no primeiro semestre. Está na tela. Foi de manhã ou à tarde? Do Gabriel foi de manhã, professor. Acho que começou 9h30, 10 horas, mais ou menos esse horário. Ele fez graduação, né? Mestrado. Ele era de vocês, né? Do ESSEC? Do ESSEC. Né? Ele vai fazer o doutorado no INSPER agora. Passou lá. Que bacana. Estou super feliz. Então, aqui já passou, né? Já está ali na tela. Mestrado. Algum comentário? Posso seguir? Então, o item 2.3, que é o resultado do processo seletivo do PPGE. Alguém quer fazer algum comentário? Acho que o professor Jefferson entrou na sala, acho que é isso. Tá. Que já foi aprovado pela CCP, dia 6/12, que são os ingressantes do doutorado. São 2 alunos. E o item 2.4 é o referendamento. Esse é a aprovação? É, aprovação. Aprovação do aceite do senhor Yannis para participar do programa de intercâmbio firmado entre a Universidade de São Paulo e o Instituto da França, no programa de pós-graduação de administração. Foi aprovado ad referendo na CCP no dia 13/12, sendo emitida a carta de aceite com a indicação da professora Janaína como supervisora do aluno. Eu queria falar sobre isso um pouquinho, porque normalmente eu envio para os professores se manifestarem, né? Quem gostaria de ser o supervisor. Mas estamos aí há uma semana do Natal, o aluno ele não indicou nenhum professor ou tema ou projeto, resumo, em que eu pudesse saber qual que é uma linha temática mais adequada, então por isso é que eu pus para mim mesma, isso não é de praxe, não é assim que eu faço, mas depois que ele vier, aí talvez possa fazer alguma transferência, né, para algum outro supervisor. Mas na prática, eu já tive outros alunos, eles não nos procuram muito em relação à orientação de projeto, né? São mais dúvidas sobre o funcionamento do curso. Então é isso, é só explicando por que eu não mandei para os professores dessa vez. Obrigada, professora. Mais algum comentário? Podemos caminhar para a votação? Então, os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Votação em bloco. 1, 2, 4. Tá bom. Então, mais alguma? Então, é aprovado com abstenção do professor Jefferson no 2.1 e no 2.4. Certo. Então, agora a gente vai para o... não tem ata, né? A ata não deu tempo. Então, ata imaginária aqui. Fica para o futuro. Então, a gente caminha agora para o expediente. Vou fazer alguns comunicados. Primeiro é o professor Alexandre Dias, que ele foi eleito como membro suplente da professora Marina. Então, já foi aprovado pelo CRAD, dia 7/12. Isso aconteceu porque teve o encerramento do mandato do membro anterior. Quem que era? O professor Tabajara? Verdade. Então, é só para colocar aqui como comunicados. O segundo comunicado, ontem a gente teve o CO temático o dia inteiro, é o CO temático da pós-graduação. Estava o reitor, a vice-reitora e os 2 pró-reitores de pós-graduação. Eu até deixei a apresentação. Tá aí, né? Eu coloquei. Eles fizeram a apresentação, a primeira parte mais com números, né, da pós-graduação. Teve uma discussão de como era o Brasil em termos de programas de pós-graduação, por exemplo, há 20 anos atrás e hoje, né? Então, tem uma realidade muito diferente. A gente tinha aí, talvez, uma procura maior, porque a gente tinha um número menor de programas no país.
Então, hoje a gente tem no Nordeste vários programas disponíveis. A USP, se eu não me engano, tem mais de 264 programas. Agora parece que acabou de juntar 2 e virou 262, uma coisa assim. Tem aí essa informação. 265 vai para 263 agora. Ele comentou sobre essa questão de focar em qualidade, que a gente não tem que ficar pensando em aumentar a demanda, só aumentando demanda. Ele mostrou que a gente teve uma evolução ao longo do tempo, de programas de nota 3, passou para 4, 5, 6, 7. Então... Rosa é o 7. Oi? Rosa lá é o 7. Esse tipo de gráfico é novidade para mim. Vocês usam bastante na contabilidade? Não? Diferente. Não? Eu também não conhecia, não. Ele comentou... Vai passando aí que eu vou lembrando as coisas. Ele comentou essa questão de distribuição dos alunos, né? E, enfim, a quantidade de matrículas que nós temos. Então, tem uma série de questões, assim, que é um pouco fora do nosso controle, né? Como essa questão da demanda, né? Teve essa discussão, não é uma coisa que a gente consegue controlar internamente, né? Tem uma questão também, uma aluna levantou para fazer um pronunciamento, os alunos falaram muito nessa reunião, a gente tem bons representantes, e eles falaram muito sobre essa questão da insegurança, né, de um aluno de pós-graduação, que aí ele está no programa, e ele não quer sair do programa, porque o programa traz para eles os melhores laboratórios, as melhores ferramentas, enfim, ele tem acesso às bases de dados, então, eles não querem também, quando termina o doutorado, eles até pretendem continuar, então, eles levantaram dores, né, que eles têm, mas, no fim, assim, tem um pouco os dados, tem uma certa contaminação com a pandemia, né, então a gente tem alunos que continuam aqui por conta desse período aí de que teve esse aumento do prazo. Aqui ele está mostrando a concentração, como é que era a cidade que a pessoa nasceu, a cidade onde ela fez. Acho que não vale a pena a gente entrar nesse mérito, né? Ele fez muito, está disponível essa apresentação para vocês. Mas, no fim, né, que depois, às 5h24, foi falado, no final do dia, né, começou às 9 da manhã, é que nós, a partir do ano que vem, aquele novo projeto, né, de pós-graduação vai começar, e não vai ser obrigatório, os programas vão aderir, então ele falou que não vai se sentir ofendido se 30% dos programas da universidade aderirem a esse novo conceito. E eles falaram, inclusive, que tem programas que não teve nenhuma questão de mudança de demanda, então que ele falou não é obrigatório mexer, parece que a economia, acho que é um programa que não tem essa questão de demanda como os outros tiveram, então que eles querem... Oi? Esse é uma coisa que está vindo há anos, desde quando o atual reitor era pró-reitor da pós-graduação. Talvez o Marcelo tenha acompanhado lá atrás essas conversas, mas eles querem diminuir o tempo do aluno na pós-graduação, eles querem incentivar mais o doutorado direto. Tem algumas questões, inclusive saiu alguns assuntos assim no plano das ideias, né? Porque ontem foi muito essa coisa do plano das ideias também, né? De, por exemplo, já dar mais incentivo para o aluno da graduação, que é uma das coisas que a gente conversou há pouco tempo atrás, né? Que a gente, o nosso aluno de graduação, às vezes ele não sabe nada do programa de pós-graduação, e um pouco falta do nosso empenho aí de informá-los, né? De trabalhar na graduação também. E alguns incentivos, né? Para eles irem para uma coisa mais explícita, né? Olha, se você já quiser fazer isso, você já vai adiantando o seu mestrado. Para quê? Para ele começar mais jovem, né? Eu fiz isso, né? Terminei a graduação, fiz o mestrado, fiz o doutorado, tudo encairado. Mas, enfim, coisas que a gente também não tem condições de controlar, é que momento da vida que a pessoa vai querer fazer um mestrado e um doutorado, né? Mas para a gente ter esse trabalho. Então, o programa, a ideia central é fazer com que o doutor se forme mais jovem, né? Mas, assim, sem perder qualidade, enfim, ainda tem muita coisa para ser discutido, né? Parece que vai ser um ano aí de trabalho, não tem nada, pelo que eu entendi, não tem nada pronto.
toda vez que eu participo dessa conversa, eu fico esperando alguma coisa. E ontem até um dos presidentes levantou isso, falou, a gente está há um ano escutando isso, até mais, né? Então não tem a proposta ainda. Pelo que eu entendi, a proposta prática mesmo não está pronta, não. E eu acho que eles vão desenhar isso junto com os coordenadores que aceitarem fazer essa mudança. E também não vai ser uma mudança do dia para a noite. Né? Então, esse foi o ponto. Então, assim, em termos de... teve bastante essa discussão de ações afirmativas. Não tinha nada... Assim, esse é legal, olha, esse gráfico. Em outubro, a gente tinha menos de 10% aqui de PPGs que tinham ações afirmativas. E agora a gente já tem 32%. Então, já tem uma melhoria, então, de ações afirmativas, por exemplo, para mães, para... enfim, para todas as outras questões de mobilidade. Uma das coisas que eles falaram lá, que foi bem interessante, que eu nunca tinha parado para pensar, e acho que isso vai ser discutido mais no ano que vem, é porque, às vezes, o programa está com vaga sobrando. Aí ele pensa assim, qual é o sentido de eu criar uma ação afirmativa, né, se tá. Mas eles têm a conclusão de que, sim, vale a pena. Né, porque isso é uma forma de começar a mudar o nosso jeito de trabalhar essas questões. Então, foi bem intenso, assim, o evento ontem. Então, eles estão pensando em cotas, vagas, bônus, prazo, questões de barreira. Com diversas questões, por exemplo, de raça, de... Eles deram um exemplo aqui, né, professor? Ó, serão abertas 30... Esse foi a aluna que colocou. Tá. Ela apresentou, ela é muito boa, essa aluna. Toda vez que ela apresenta, é aquela que apresentou Lembra aquele dia que eu fiz? Acho que você não estava, né? Você não assistiu. Teve a apresentação dos nossos programas e ela apresentou de manhã, se eu não me engano, essa aluna. Ela é representante, ela é da Medicina de São Paulo, se eu não me engano. Ela é representante discente lá. E ela levou isso. Serão abertas 30 vagas para o mestrado, 20 vagas para o doutorado e 20 vagas para o doutorado direto. 50% dessas vagas serão reservadas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, assim como para migrantes e pessoas trans. Então, ela diz que isso é importante, já está... Ela que buscou isso, ela falou que nem sabe de que... Assim, ela não contou para nós de que programa que era, mas ela falou, só para mostrar para vocês exemplos. E aqui, ó, o critério para habilitação na primeira fase do processo seletivo será aproveitamento de pelo menos 60% em cada uma das provas. Para os candidatos considerados por meio de ações afirmativas, o aproveitamento será de pelo menos 40% em cada uma das provas da primeira fase, que é uma forma de que eles chamam de fator de correção, que a gente está aprendendo, né? Uma coisa realmente nova, assim, para nós. E ela comentou também, que aí eu acho que talvez tenha sido a Adriana Lima que falou, eu acho que ela falou sobre esse Vinícius, que parece que ele dá bastante apoio sobre se está certo ou não, né? Que ele é o presidente da Comissão de Cotas Raciais dos concursos da Defensoria Pública. É defensor público e mestrando em Direitos Humanos. E parece que ele dá um apoio, ele é da Faculdade de Direito, ele dá um apoio também para nos ajudar, porque está todo mundo aprendendo. Né? Então, realmente, às vezes a gente não faz porque não sabe, né, como fazer, então, esse é um ponto. Então, foi um evento, essa terceira parte, deixa eu ver o que mais tem aqui. A segunda é a internacionalização, viu, professor? Era o Print e o Mobilidade Santander que eles falaram. Tem alguém querendo falar agora? Não? Comentaram se haverá nova edição do Print com a CAPES. A professora Janaína perguntou. Perguntaram, professora. Eles fizeram essa pergunta e parece que ainda não tem resposta. A aluna representante discente fez essa pergunta. Não tem uma resposta oficial ainda. No princípio, esperamos que sim. E, assim, voltando, está na mesma linha do Print, né, aproveitando esse gancho, eles comentaram muito desse desafio da internacionalização, que é ter disciplina em inglês. Que a primeira coisa que pergunta para o reitor e para o pró-reitor, quando eles vão fazer um convênio de dupla diplomação, e aí, eles terão disciplinas em inglês para cursar na USP? E aí ele fica no Veja Bem, né? Enfim, esse é um desafio que realmente
ele ficou assimétrico, a gente recebe com essa limitação. Às vezes o aluno quer realmente aprender o português, né? Por isso. Olha, só complementando isso aí, esse aluno francês que eu aceitei supervisionar, ele só se matriculou nas disciplinas que estão em inglês, né? Realmente, eles não conseguem aprender português em 2, 3 meses. Então, é sempre uma dificuldade, a gente sempre coloca os alunos no meio lá dos outros aprenderem português na marra. É uma sugestão, eu imagino que isso seja comum para os 3 programas. Se a gente não pensa numa disciplina de CPG, como existem outras, em inglês, com um tema mais genérico de metodologia, ou, sei lá, análises de dados, algo que sirva para os 3 programas, que seja em inglês, oferecida pela CPG, porque aí já pelo menos uma disciplina eles teriam, né? É isso. Eu tenho um acordo que eu estou fechando com uma universidade na Inglaterra e foi retirado da proposta o intercâmbio de alunos, porque nós não temos uma grade nem na graduação, nem na pós de disciplinas em inglês no número suficiente. Então, vai ser só intercâmbio de pesquisador. Então, realmente é um entrave isso. Pelo jeito, na USP como um todo, né? Só que... Pode falar, professora. Recentemente eu recebi um e-mail que parece que vai ser oferecido para os docentes um curso para dar aula em inglês. Porque às vezes a gente fala inglês, mas não é dar aula, então é um curso de inglês avançado ali. Foi um e-mail aí que enviaram recentemente para a gente, né? Eu vou ver que tem interesse. Para dar aula eu não vi. Eu sempre vejo esses cursos, mas talvez eu não tenha prestado atenção, que é para dar aula. É uma pesquisa, para vocês se tinham interesse ou não, eu respondi que sim. Alcani, né? Isso, você recebeu também. São 8 semanas. Isso. E aí eles colocaram 2 períodos para você escolher. Eu vi isso daí. Não, né? Então, os docentes trabalharam justamente pensando em tirar essa restrição aí, né? Eu acho essa é a nossa maior restrição. Você tem incentivo, né? Porque assim, fazer um curso desse, preparar o inglês, fazer todo o trabalho, dá muito mais trabalho que uma disciplina normal. Então, todo mundo fala temos que ter, mas ninguém quer ir lá e fazer. Porque é difícil, né? Porque você sai muito cansado de uma aula dessa. Uma aula, por exemplo, da pós-graduação, 5 horas de aula no nosso caso. Em inglês, você não faz mais nada produtivo no resto do dia. Você a menos que você tenha, o bom é que você treina, né? Mas, assim, realmente a gente tem essa questão. Eu lembro um edital mobilidade que eles dão preferências para professores que ministram disciplinas em inglês. Mas também é um valor muito baixo. Então, mesmo esse edital, claro que se você concorrer com alguém que ministra, ele vai ganhar, mas, assim, até que ponto que isso é relevante, sabe? Também, então... Está faltando realmente os incentivos. Aí, se realmente ninguém tocou nesse assunto. Amanhã, nós vamos ter um evento, amanhã todo. Você vem, Alexandre? Marcelo, amanhã? O evento que vai ter de internacionalização? Não sei se os coordenadores foram convidados. Foram convidados? Deixa eu ver, professora. Tem o e-mail aqui que eles mandaram. Eu não. É um workshop de internacionalização. Mandou, deixa eu ver aqui. Foi sim, Marcelo. Foi. Não sei se dá mais tempo de você, mas é um evento sobre isso, às 9 da manhã. E o legal é que o International Office está participando, e daí eles vão mostrar as limitações, né, que tem. Que algumas a gente já percebeu no diagnóstico que nós fizemos, né? Site difícil, edital em português, né, essas coisas. Outra coisa que saiu ontem lá, que foi interessante, né? Por exemplo, se o aluno fala assim, eu quero fazer USP, ele vai lá e presta FUVEST, né? Agora, se ele fala assim, quero fazer um mestrado, um doutorado na USP, tudo bem que ele não vai entrar em 265 sites de programas, porque provavelmente ele vai para uma área, mas assim, não tem nada centralizado, né? É difícil achar, inclusive é difícil para eles, enquanto gestores, entender o que está acontecendo, né? Fizeram várias perguntas lá que eles não têm números, né? Então, isso também vai ser uma coisa para se trabalhar no próximo ano, né? Buscar, talvez, algumas integrações de programas que fazem sentido,
né? Eu lembro que em janeiro desse ano a gente teve uma reunião só para isso, porque eram 2 programas que se juntariam. Agora teve mais uma situação dessa, de 2 programas. Enfim, então ele tocou nesse assunto também. Bom, por último, nessa terceira parte, ele falou da autoavaliação. Eu acho que a gente já tinha alguma informação sobre essa autoavaliação, mas isso parece que ele vai colocar aí como um trabalho para se fazer no próximo ano. Tem algumas etapas, se eu não me engano, são 4 ou 5 etapas de autoavaliação, e que isso começa agora, se eu não me engano, em janeiro mesmo. Vai para soltar alguma coisa. Não veio nada ainda, né? Não, ainda não. Eu acho que talvez vá direto para os programas. Não, passa para a gente primeiro. Talvez eles disparam para secretarias, né? Mas deve estar chegando em breve isso. Né? Enfim, se não vier até na próxima semana, provavelmente eles vão aumentar um pouco o prazo aí do que começar. Em 5 fases, olha. É isso mesmo. Coleta e análise de informações dos programas, pareceria externo, relatoria, workshop presenciais e reuniões focais. Ele não pôs data, né? Não tem. Então, tem uma série de coisas aí que eles estão pensando para o próximo ano. Os 2 pró-reitores começaram semana que vem, vai fazer 6 meses. Eles ainda têm 5 meses e 3 semanas. Então, é um baita desafio aí. E essa quarta parte tinha essa quarta parte que novos modelos. Que ele trouxe alguns estudos de outras universidades. Mas, assim, bem no plano das ideias mesmo. Tem um livro, desce mais um pouquinho, tem um livro que ele sugeriu. Ele mostra aí os números dos outros países. Aí, o livro. Não, esse é sobre a tirania das métricas, que também ele questionou bastante, porque quanto mais o indicador social é usado para tomar de decisões sociais, mais sujeito ele estará à corrupção, e mais provavelmente capaz de distorcer e corromper os processos sociais que ele, o indicador, pretendia monitorar. Ele trouxe isso para a gente, e ele fala desse livro aqui, que é de 2022, que tem uma reflexão aí sobre o doutorado. Mas, enfim, é para uma realidade americana, né, se eu não me engano. Então, a gente tem muito ainda para evoluir aí, porque o Brasil ainda, acho que o doutor nos Estados Unidos, ele se enxerga no mercado de trabalho, talvez mais ainda do que aqui, né? Aqui está começando isso. Bom, então é isso, pessoal. Tentei resumir aí o dia todo o que aconteceu, mas foi bem proveitoso, assim. Então, indo para o item 3, é sobre esse workshop de amanhã, que depois eu conto para vocês, né? E acho que Depois poderia perguntar se quem não se inscreveu. Porque tinha um prazo, né? Se tem alguma limitação, porque daí talvez você possa pedir para alguém o professor Ricardo. Eu vou perguntar, acho que foi a Valéria que mandou. Eu pergunto para ela. Pergunta para a Valéria. Daí se alguém não, de repente não viu o e-mail, né? Semana. Não, já tem umas 3 semanas que eles mandaram. Não, então, mas esse começo 23, esse finalzinho foi difícil. Final de semestre, final de novembro, começo de dezembro, está uma loucura. E o item 4 é a resolução da COPGR 8546, 1º de dezembro. Tem processo seletivo de doutorado amanhã de manhã. Foi? Ela falou que tem processo seletivo de doutorado amanhã de manhã. Então ela não vai participar do Não vou. Então essas datas estão tudo coincidindo, fim de ano, então um horror. Semana que vem é Natal praticamente. Então... Você quer que a gente pergunte se pode enviar um outro representante, professora? Olha, Silvia, se você for participar, aí eu acho interessante na próxima reunião da CPG, se você puder fazer um... Não, eu vou participar. Porque eu tenho tido muito contato com a Valéria por causa desse acordo, né, que eu quero fazer, então, enfim, já estou em contato direto com ela. Obrigada. Tá já. E o item 4 é a resolução da COPGR 8546.
que é essa É daí, aquela que já tinha mandado? da porcentagem de Ah, disciplinas. saiu finalmente, nossa. Essa aqui, 85,46, né? Essa foi discutida em abril, por algum motivo voou e voltou, e na penúltima reunião do CELPA-GR trouxe novamente, foi aprovado por unanimidade. Mas não sei se vocês sabem, tudo que é aprovado, né? Eu descobri isso agora participando da CELPA-GR, não vai automaticamente entrar em vigor. Tem uma outra Câmara que analisa, que acho que é de normas e... CLR, Comissão de Legislação e Recursos. Que analisa. Então, às vezes, é aprovado lá e não vem. Né? Por isso, porque por algum motivo voltou. Né? Essa parte a gente não fica sabendo. Então, é o seguinte, os alunos... Desce um pouquinho mais. 60% tem que ser disciplina. Isso. Então, a partir do ano que vem, a gente vai ter que ficar bem atento a isso, sabe? Então, seria bom os coordenadores avisarem os seus professores que eles, quando forem assinar aquelas matrículas, observem se realmente está dentro desse percentual. Porque, às vezes, o aluno se matricula em 3, e aí ele pode não considerar, depois, na soma dos créditos, ele perde esses créditos. Ele só pode ter 40%. Mas não vai ter trava? Não vai ter trava do Janus para isso? Tinha que o sistema abarcar isso, algum código, se é disciplina online ou não. O Janus vai ficar separado, está explicando, o Janus vai ficar separado numa coluna, o que é presencial, o que é online. E aí tem os créditos mínimos. Então, ele não impede. Ele não impede, o cara pode fazer quantas online quiser. O problema ele só vai tá apto a defender quando ele atingir 60% dos créditos exigidos. Entendi. Então, se por acaso ele errar na conta, depois ele corrige isso fazendo mais presenciais, é isso? E aí, o que vale a pena, talvez o orientador, na hora de mesmo que seja para fazer um aviso, né? Olha, você não é proibido de fazer, mas você passou... Não é 60% das disciplinas que ele cumpriu, volta lá, é 60% dos créditos exigidos. Então, ele pode fazer várias online, só que só vai considerar 40% dos exigidos. Dos créditos exigidos. Exatamente. Talvez foi aí que ficou indo e voltando, né? Para deixar claro essas questões aqui. E aí, se ele não se der conta disso, se ele não gerenciar isso, vai chegar o prazo dele, ele não vai ter cumprido a disciplina para defender. Ou até pior, né? Mas porque ele tem um mínimo para qualificar. Ou qualificar. E aí ele não consegue qualificar porque ele fez só online. Entendeu? Então, esse é o ponto. Vai ter que esperar aprovado certinho, né? Para a gente divulgar em massa, mas é só para novas matrículas, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Não necessariamente isso vai valer para o próximo ano, tem que esperar a aprovação. Não, já está. Já está valendo. Já está valendo. Eles falam a partir de quando aqui, né? Os créditos de disciplinas cursadas até 31 de dezembro serão computados como presenciais, 100%. Começa a valer 1º de janeiro. É isso aí, 1º de janeiro. Eu lembrava que tinha. Para as turmas que iniciarem no ano que vem, né? Isso, a partir de 1º. Foi isso que a gente pediu lá, para não contar isso dos alunos que já estão matriculados, porque acho que não dá, né? Para fazer essa conta pelo sistema atualmente. Porque às vezes tinha um caso Até que fez, às vezes não vai dar tempo dele fazer uma disciplina presencial. É porque ele não sabia, né? Daí não seria acho justo que essa também. Ideia. Bom, então é isso, pessoal. Passa a palavra aos membros. Algum comentário? Pode falar. Meteu o processo seletivo de 3 modalidades, mestrado, doutorado. A gente faltou 2 e não faltou 1. Se pudesse esclarecer, sim. Tá. Até ontem, ontem, enquanto eu estava na reunião, eu conversei com o Thiago sobre isso, e por sorte eu estava em uma reunião que tinha vários presidentes, né? E inclusive, até conversei isso com uma das presidentes lá, que ficou mais de 12 anos em coordenação do programa, né? O que a gente pode aprovar é o que está no edital. Se no edital tem 10, eu posso aprovar 10. Essa que é a questão.
Por isso que nós pedimos uma correção. Ai, desculpa, não entendi o que aconteceu. O professor Jefferson está perguntando, porque ontem chegou o resultado do doutorado ou do doutorado direto? E tinha 11 aprovados. E aí nós devolvemos para fazer a correção, porque no edital tinham 10 vagas. E isso realmente a gente não pode... Tem que ser corrigido na frente. Entendi. A gente já teve esse problema, Janaína, no PPGAL? Eu lembro da gente sempre ficar... Olha, nós já tivemos sim, mas o que nós resolvemos, consultamos na época, até a Cristina, quando há uma divergência no edital, mas, né, entre o que aconteceu e o edital, mas é em benefício, não é sério. Então, nós já aprovamos, mas isso faz muitos anos, eu nem era coordenadora, já aprovamos a mais, porque era em benefício, né, da sociedade, dos alunos, entrar mais gente do que entrar menos gente. Foi essa a justificativa. Então, não sei se ele pode também fazer alguma consulta nesse sentido, né? É melhor entrar 11 do que entrar em 10. Né, para os alunos, para a sociedade, para o dinheiro público. Essa foi a lógica. Eu não vi se no edital tinha essa questão de... Como é que o edital está... Só 10 vagas, não tem mais nenhuma informação, né? Acho que é isso. Eu evitaria também divergir do edital, porque, de repente, o 12º, né, eventualmente não é aprovado, e fala, mas por que os 11 e eu não, né? Para evitar esse tipo de questionamento depois. Mas se eram só 11... É sempre um risco, porque o edital previa... Ele pode falar o seguinte, olha... Eu não me inscrevi porque eu vi que tinham só 10 vagas, né? E agora eu vi que vocês aprovaram 11. Isso. Foi o que a professora que eu conversei comentou. Que eu acho arriscado também, mas isso já aconteceu no passado e não houve problema, mas, né? Não sei se hoje teria. Esclareceu, professor? Mais ou menos. Qual é a solução sugerida pelo CPG para esse suposto problema? Eu não tive tempo de analisar, né? Não sei, precisava analisar se teria como retificar, mas quando que teve o resultado? Foi agora esses dias? As inscrições? Isso deve estar aqui. Divulgação do preliminar 5 do 12, interposição de recurso 6, e divulgação do resultado final é até 15 do 12. Precisava fazer uma consulta, porque já teve uma divulgação do resultado preliminar com 11 alunos? Foi isso, professor? Uma pergunta. Entendi. Acho que valeria a pena fazer uma consulta mesmo na PG acadêmica, porque a questão é que o prazo é amanhã, né? Ou não? Né? 15. 15. A gente, às vezes, telefona, né? Eu telefonava para ter pelo menos uma orientação, se sim, se não, porque às vezes manda essas consultas, demora semana, né? Esse é um problema. A Procuradoria Acadêmica costuma ser um pouquinho mais rápida, mas não assim de um dia para o outro, né? Eu acho que não. Né? Daí teria que falar com a Cris, que é ela que é responsável, sabe, por fazer esse contato direto. A gente nem deve... Eu não sei se a gente tem tempo de retificar o edital. Quer que eu tente perguntar para ela? Se ela descobriu? Online, se ela... Porque talvez no dia 4 daria tempo de fazer, porque não tinha feito a divulgação do preliminar. Que foi uma coisa que eu imaginei no primeiro momento, né? De fazer uma retificação. Mas eu não sei se daria tempo de fazer isso depois dessa divulgação preliminar. Você chegou a falar com a Cris sobre isso? Ela não deu nenhuma sugestão? Se me permitem complementar, como membro da CPG, eu gostaria de ter ouvido de mais membros sobre esse assunto, porque o entendimento da coordenação da economia é que o conceito de vaga é diferente do conceito de aprovado. Mas como o tema nem foi pautado,
A gente não teve essa oportunidade. A gente, ontem, né, soube que não foi pautado, um dia, a gente até chegou mais cedo hoje, né, para tentar se informar sobre, não conseguimos, infelizmente. Então, esse não é uma pergunta, né, é só um registro. Seria bom a gente ter essa discussão. A gente não tem essa... Pelo menos se no edital você colocar que você vai ter os aprovados e o número de vagas, mas pelo jeito o edital não previa isso, né? Você estava com o edital... Eu estou falando Só... com a Cris. Tá. Deixa eu perguntar, mas a ideia era os 11 ingressassem ou tipo o 11º fosse aprovado? Falou que ela achou difícil, professor. Fazer modificação? Tem a resposta amanhã, que eles falou. Falou tempo hábil para quando? Amanhã acho bem difícil. Eu estou em dúvida se a gente elabora essa não sei se está pautado. Não, não está pautado, mas está nas palavras aos membros, você pode falar. Você está pedindo esclarecimento. Não, eu só mas se você quiser falar, não tem problema. Se você não quiser, não tem problema. Só por curiosidade. Se é cabível. Pode falar, palavra aos membros, pode falar. Na verdade, eu gostaria que fosse discutido. Esse é o ponto. Então, devido à gerência do processo, faz sentido para o programa aprovar 11, embora a gente saiba que são 10 vagas. Por que a gente acha que isso não vai ser um problema? Porque, tipicamente, os aprovados, nem todos se matriculam na USP. Na economia, os alunos são aprovados, tipicamente, em vários programas. Imagine que os alunos estão aprovados, porque é centralizado, né, a seleção. Grande medida. Os alunos que estão aprovados aqui, estão aprovados mais em 2, 3 programas. Na prática, esses 11 vão virar 7, 8. Características outras, que eram os pontos que eu discuti de manhã, da reunião, faz sentido para o programa esse formato. Nosso entendimento é que, vamos lá, concurso de Banco Central, 10 vagas, aprovados, 500. Tem várias modalidades de concurso. Eu, obviamente, não tive tempo de procurar uma consultoria jurídica, perguntar exatamente onde é que está essa lei. Eu não entendo o assunto. Por analogia, os concursos são feitos com um número de vagas, inclusive hoje é comum assim. Vaga para procurador do Estado, uma vaga. Depois, na verdade, eles chamam 50. Por alguma razão, eles acham que faz sentido fazer o número de vagas ser igual a 1. Mas eu não me lembro de um exemplo de concurso em que o número de vagas limitava o número de aprovados. Obviamente, vai vir perguntas nesse sentido. Você está dizendo assim, mas e se fizer isso, como vai ser? Pois é, não sei. A gente tem que olhar na regra, tá? Então, aconteceu um caso, suponha que o nosso entendimento está certo. Não é proibido aprovar mais do que vagas, tá? Então, nunca aconteceu, a professora Janaína, por exemplo, comentou, já aconteceu, não sabia. Que bom que ela comentou, é uma das razões da gente ter a discussão, né? A reunião era essa, conhecer um pouco da experiência da opinião dos colegas. Eu achei que esse ia ser o primeiro caso. E aí, como é que viabiliza? Uma vez que não tem nada errado, suponha, não estou dizendo que é, eu acho que não tem nada errado, mas suponha que tivesse nada errado. Ah, a gente nunca teve um caso assim, embora não é proibido. Como é que a gente vai organizar? Como é que a gente vai viabilizar? Vai ter uma lista de espera? Não vai ter? Infelizmente, não dá tempo de se informar de tudo. As decisões precisam ser tomadas, várias decisões, uma atrás da outra. E naquele momento, fez sentido para o programa ter os 11 aprovados. E usando o nosso entendimento de que isso não estava ferindo o edital. Eu não tenho certeza, agora surgiu a dúvida, a professora, a presidente, falando assim, a gente não pode aprovar mais de 10 vagas. Isso eu acho que é uma frase que faz sentido. A dúvida que eu estou é se o que passa aqui são os aprovados ou são as vagas. Quem são os 10 que vão ocupar as 10 vagas? O que passa aqui é o resultado, né? O resultado do processo seletivo. Então, na frase que a professora fez, é como se a gente estivesse aprovando quem são os 10 que têm direito à vaga.
o entendimento que a gente tinha é que o que estava passando na reunião eram os aprovados do processo. Que você está imaginando que isso é uma classificação, é isso? Porque Eu não conheço os termos exatos. Não, é porque do jeito que você pode falou dos concursos, o que eles fazem é uma classificação. ser. Então, o que tá sendo enviado para nós é uma classificação, porque não tem primeiro, segundo, terceiro, tá só os nomes, né? É isso que fica na dúvida. Lá sai uma classificação, mas aqueles que, por exemplo, foram eliminados do processo devido a alguma coisa, eles não saem na lista final, né? Então, ali está aqueles que terminaram o concurso, foram avaliados, não foram excluídos ou reprovados por algum motivo, e aí sai uma classificação. Sempre. Você ia fazer algum comentário, Marcelo? Acho que assim, não faz sentido a gente discutir isso agora, porque realmente acho que isso deveria vir da CCP, qual seria a solução. Eu estou pensando que você está no âmbito da assim, CCP, não está porque aqui. Antes, no nosso, a gente não teve... A gente teve já esses casos de não chamar vaga, a gente tem mais aprovado do que vaga, e a gente colocava aprovado, não classificado, mas vinha como uma listagem e aí estava indicado. Se tem só nomes, dá a entender que todos ali que se quiserem se inscrever têm direito a se matricular. Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma questão que não é nem aqui, eu acho que, voltando isso para a CCP, vocês já trazem a solução. Olha, os 10 primeiros são esse aqui é aprovado, lista de espera, ou coisa do tipo, e aí já traz com a solução. Não tem lista de espera. Não tem? Não vi. Minha sugestão. Obrigada, professor Marcelo. Eu acho que a professora Janaína levantou a mão. Isso, pediu. Eu levantei. Então, porque agora que eu entendi o que o Jefferson está explicando, na verdade, ele não quer matricular os 11, é isso? Então, quer divulgar que os 11 têm a nota mínima para passar, mas falta exatamente essa classificação. Então, quais vão ser os 10 chamados, né? E aí, esse 11º, ele ficaria... espera, né? Caso haja alguma desistência entre os... Não é isso? É só escrever isso na carta, né? De aprovação. Então, essa que foi a questão aí, que precisa... Teria que consultar uma PG Teria sobre isso, consultar, porque não tem lista de espera prevista porque não no tem edital. lista no edital prevista. Eu não sei se alguém reclamaria disso, né? Ficaria um risco do programa, né? De repente, ter que cancelar o processo seletivo. Uma pergunta: quantos foram inscritos? Foram aprovados 11, mas quantos foram inscritos? Você sabe, Jefferson? O número exato eu posso consultar se necessário, mas eu acho que liberou 18, 20. Então é um problema, né? Porque se fossem só os 11, não teria problema nenhum em aprovar os 11, né? Ou colocar um deles em lista de espera. O problema são os outros, sei lá, 7, que podem achar que não seguiu o edital e entrar com algum questionamento. E recomeçar, né? Cancelar o processo. Tá bom? Tem mais? Eu acho que eu simpatizo com as colocações do professor Rodrigo da Janaína. Eu acho que faz sentido, porque assim, a solução da CCP, e de fato veio, em certo sentido, tá aí os aprovados, são 11. O que a gente está conversando a respeito é a solução que a CCP deu, a CPG não considerou suficiente ou adequada. Então, a segunda pergunta que eu fiz, qual é a solução sugerida para a CPG, o que vocês esperam da nossa próxima solução, de forma que vocês vão considerar aceitável. Como nem foi pautado na reunião, eu não consigo saber se a próxima solução candidata vai ser aceita. É ainda mais preocupante porque a nossa reunião é em fevereiro. Eu não vou conseguir ouvir os membros da comissão sobre esse assunto.
vai ser uma discussão e as aulas começam 29 de janeiro. As matrículas são até 25 de janeiro. Começam dia 1º de janeiro. Então, como a gente não teve a discussão na comissão, a minha pergunta precisa ser direcionada à presidência da CPG. Qual é a solução que a gente considera aceitar? Jefferson. A resposta, por enquanto, foi a gente não teve tempo de analisar o caso, obviamente, Sim. em cima da hora, é pouco tempo. Fiquei sabendo disso ontem, 4 e pouco da tarde. Hora que eu recebi. Mas essa professora pergunta, só eu... Tá, termina. Que eu já falo do professor Janaína. Então, quando o professor Rodrigo fala assim, já vem com uma lista de espera, isso já é mais ou menos uma sugestão de solução. Se foi esse o caso, eu nem sei se é cabível, dá uma palavra aos menos, não sei se é cabível a gente ter um encaminhamento sobre um assunto. Mas se tiver alguma solução discutida entre nós, acho que a solução que faz sentido é essa, a CCP vai trabalhar para dar essa solução. É porque o prazo está apertado, a princípio o resultado seria amanhã, as matrículas começam dia 1º. A professora Janaína perguntou sobre a quantidade. Na verdade, tem um pouco a ver com a solução que a CCP deu, exatamente o fato de ter muito inscrito esse ano. Foi exatamente por isso que a gente precisou dar essa solução. A gente julgou que seria a solução mais razoável. E sempre existe a possibilidade de alguém questionar lá na frente, isso é verdade. É um risco do programa, como a gente citou. Mas cabe registrar que o resultado preliminar foi divulgado e já houve um período de interposição de recursos. Então, a princípio, isso não exclui alguém reclamar na justiça e tal, mas a princípio o edital já prevê um período de recursos logo depois daquele preliminar. E não houve, naquele período, alguém questionando o resultado, coisa do tipo. De novo, não estou querendo dizer que isso impede que no futuro aconteça. Eu só estou registrando para vocês terem conhecimento que o edital fez um período de recurso e não houve recursos interpostos. Por favor. Assim, eu acho que o que eu tinha para falar eu já falei, né? Que a gente não teve tempo para isso. Acho que talvez valeria a pena no dia quando vocês chegaram nessa decisão dos 11, ter feito essa consulta, né? Acho que isso aí é uma coisa que a CCP poderia, porque eu lembro de várias vezes que eu fiquei no fim do processo de programa, né? Enquanto membro do programa do PPGAL, em que a gente ficava quebrando a cabeça para resolver isso, né? Às vezes em situações até diferentes, de sobrar vaga, né? E a gente não ter candidatos, e a gente fala, mas esses candidatos... Então, isso é geralmente uma coisa que a gente faz logo no finalzinho do processo, né? Antes de divulgar. E aí teria tempo, assim, lógico que eu estou falando engenheiro de obra pronta, né? Mas a gente teria tempo de dar uma consulta. Agora, enfim, não tive tempo ainda de ter essa conversa com a Cris para pensar numa solução, né? Então, e isso acontece geralmente no âmbito da CCP. Eu perguntei isso para a Janaína, porque ela acompanhou bastante tempo a CCP, eu fiquei bastante tempo no programa, participando de processo seletivo, e, enfim, na época que o Tabajara era coordenador, de ficar quebrando a cabeça no final disso, mas a gente sempre fazia no âmbito da CCP essas discussões, né? E assim, chegar aqui um dia antes é realmente Não, eu recebi ontem, professor. Ontem, 3h30 da tarde. Não, e aí eu realmente não tenho... não, só estou respondendo. Professor. Isso para a gente fica muito difícil de dar uma resposta de bate-pronto, até porque o edital falava em 10, e aí... Mas é isso, tá? Acho que eu tinha... Então, mas aqui, a gente falar por vocês fica muito difícil, né? Porque essa é uma decisão... Não, mas esse é um assunto do... Sim, por isso que a gente passou de volta para vocês para corrigir, mas Não, eu falo, a gente decidir por vocês, né? Se a gente faz alguma coisa aqui na CPG, nós estamos fazendo por vocês.
Isso é uma decisão que precisa acontecer com a discussão dos membros da CCP. Eu estou dizendo que os decisões, e os membros da CPI. Sim, mas aí eu tinha certeza que daria, que seria possível. Mesmo o processo de devolver. Tá bom. Tem um problema a ser resolvido. Tá bom. Não questionando nada. Estou dizendo que seria legal se a gente tivesse tido uma discussão e aprendido, por exemplo, eu estou aprendendo com o professor Janaína sobre um processo que eu estou passando. Então, eu descobri nessa conversa final que a gente tem um histórico. Então, ou existe uma regra que proíbe o número de aprovados ser maior do que as vagas, e se essa regra existe e era vigorada na época do PPGAL, a gente infringiu essa regra naquela época, ou não existe essa regra e não há problema de a gente aprovar a analogia que a gente fez na época. Ou ela não era vigente. Né? Ou o edital era diferente também, não sei. Eu também não tenho essa resposta aqui. Alguém mais levantou a mão? Acho que a professora já não. Só quero falar uma coisa, Jefferson. Isso que eu disse aconteceu há muitos anos atrás, muitos. Então, na minha visão de gestão do CCP, eu evitaria fazer qualquer coisa que o edital não previsse. Porque a gente já teve problema lá no PPGAL de aluno especial questionou na justiça e a gente ficou 5 anos sem poder fazer processo seletivo de aluno especial por causa disso. Então, assim, eu acho melhor ser mais conservador nesse caso. Então, a minha sugestão é você sair dessa reunião agora e já ir lá tentar conversar com a Cristina, porque tem que fazer de um jeito que não macule não só esse processo seletivo, como eventualmente os outros, né? Porque a gente não sabe o que a justiça pode definir. Enquanto está no nosso âmbito, a gente tenta se resolver, mas se isso sai, é um problema. Então, você tem aí 7 candidatos que não foram aprovados. Esse é o teu risco. Eu acho que o mais seguro é mudar essa lista para 10. Ordena lá, não sei quais são os 10 que vão ser chamados e divulga esses 10. Talvez seja o melhor. Tá bom. Obrigada, professora. Eu procurei a Cris, Janaína, agora, mas peguei ela de surpresa, assim, ela estava com descompromisso, foi bem rápida. Eu procurei a secretaria hoje de manhã também para coletar mais detalhes, mas acho que o Thiago estava bem ocupado com as coisas da reunião de hoje, não consegui coletar as informações. Sim, a reunião acabou, né? Palavras com você, não tem o que fazer agora. Tentar achar uma solução, eu acho meio perigosa. Eu acho que a gente está tendo um problema em cima de um problema que não existe. Eu acho que não existe um problema de ter mais aprovados do que vagas. Aí a gente está supondo que existe um problema. Aí a gente vai dar uma solução que é uma lista que tinha 11 nomes, de repente vai virar 9, 10. Aí que alguém pode falar, mas cadê meu nome que estava lá e não está mais? Isso eu acho que vai dar problema. Em cima de uma coisa que a gente nem sabe se é um problema. Eu entendo que a professora falou no passado, pode ser que nem existia regra que proibisse, né? Eu entendo isso perfeitamente. Mas a analogia é assim, todo concurso público, inclusive quando tem concurso de professor, a gente não aprova uma pessoa só. Sai lá os aprovados, classificados, tem a prova eliminatória, tem os reprovados. A gente não aprova um só, quando tem só uma vaga. Então, eu acho que eu não consigo uma evidência, até era uma pergunta outra que eu ia fazer, mas eu estou entendendo que a resposta é que não existe essa regra, né? A pergunta é assim, qual era a regra que impede que o número de aprovados seja maior que o número de vagas? Eu estou entendendo que a gente não tem essa resposta. A gente acha... Aliás, eu estou em dúvida até se o que seria pautado era o número de aprovados ou era o número de vagas. Resultado. O resultado. O que você mandou para a gente? Você mandou o resultado do edital. Como que a palavra resultado se relaciona com as palavras aprovados e vagas? O problema que me parece ser, acho que ninguém entende, se existem 10 vagas, o teu resultado tem que demonstrar uma forma de que, no máximo, 10 pessoas serão matriculadas. Esse é o meu
ponto ser não. Eu não discordo disso. A minha dúvida é se o que passa aqui hoje é essa forma, ou se passa aqui hoje o número de aprovados. Aí que está tudo. Mas eu não estou negando que seja isso, não, faz muito sentido. Se a gente aprova número de pessoas maior que o número de vagas, a gente tem que ter um protocolo de como isso vai ser feito logo em seguida. Exatamente. Senão parece os 11 aí, segunda-feira, matriculando, e aí? É só esse ponto. E aí o edital não foi respeitado. É. Essa que é a questão, Essa né? frase a gente não tem certeza. Eu tenho. De que o edital precisa ser respeitado, eu tenho certeza. Ele precisa, sim, mas ele não foi. Se 11 fizerem. Se 11 fizer a parecerem matrícula, não foi proporcional. respeitado. Sim. Tem uma solução. Supondo Sim, por isso que... ficasse com 11, tem que ter uma solução para dizer essa lista de 11 sairão 10 e sairão nesse formato. Concordo com isso. É esse o ponto. Então não quer dizer que o edital foi, esqueci a palavra, desrespeitado. Só quer dizer que a gente não sabe se pode ter mais de 10 aprovados. Eu acho que pode, porque todo concurso público faz isso. O fato de o edital não limita aprovado, o edital limita vagas de matricular. Eu concordo com você perfeitamente. Só precisa que o resultado final me demonstre isso. Se aqui a pauta fosse essa, como que 11 dá 10, eu queria ter tido a oportunidade, dentro da comissão, de conversar com os membros, coletar experiência, o que vocês acham, como é que a gente faz. A gente não teve. O que a gente recebeu foi o assunto no formato que está, eu não lembro a frase exata, mas é assim, está em desacordo com o item do número de vagas. Uhum. O meu entendimento é que não, aparentemente o Botelho acha que não está em desacordo. Uma coisa é aprovada, outra é vaga, mas assim como o Botelho fala, eu acho importante, se a gente vai usar essa interpretação, essa forma de ver, ter uma solução. Vamos transformar 11 em 10. Eu não vi um material de vocês, eu só acho que se vem 11 nomes sem qualquer informação adicional, é preocupante, porque não atende o Não atende o edital. Essa frase que a gente não sabe. Não está escrito no edital. Não atende, Jefferson, no sentido de que não dá uma solução de como que é a priorização. É só isso. Como o edital não fala sobre isso, Exatamente. então a gente não está infringindo o edital. Mas a necessidade desse procedimento, eu acho que é importante. Em órgão público, Jefferson, o que não está escrito não pode. Ao contrário da empresa privada, se não está escrito, pode, né? No público, se não está escrito, não pode. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. E a minha preocupação de não colocar em pauta, eu sei que você está questionando isso desde o começo, Não estou questionando, só registrei. tá bom, você registrou, agora deixa eu registrar o meu lado. Claro. É que isso é um assunto para vocês conversarem na CCP. Não é interessante trazer isso para a CPG. Além de deixar a reunião longa, a gente fica numa saia justa aqui, sabe? Não, mas assim, hoje não ficou longa, mas ficaria longa se eu tivesse colocado isso em pauta. E isso é um assunto que a gente fica numa saia justa para decidir, porque nós não podemos decidir por vocês. Né? É algo que o programa teria que identificar uma solução, né? Talvez no dia 4 mesmo, né? Não sei, antes da divulgação. Né? Sim. Dia 5. Né? Fechamos, então, pessoal? Então, mais... permita, então, o registro essa professora, então, a gente tinha que ser uma solução do programa. O programa deu uma solução. É a CPG que está dizendo que essa solução não é adequada. Usando uma interpretação que a gente acha não está claro, não está de acordo. Assim, o número de aprovados é a mesma coisa que o número de vagas. Foi só isso que eu disse. A gente fez uma solução, a gente propôs. Aí a gente fala assim, a CPG não pode. Pode, tanto é que fez, disse, essa solução não é adequada. Tá bom. O que eu queria que essa solução tivesse... Eu queria, né? Eu queria que ela tivesse discutida dentro da comissão.
Agora, a gente vai ter que dar uma solução, o resultado é amanhã. Talvez essa solução seja aceita pela presidência da CPG. Eu imagino, vai precisar fazer um ad referendo, que a matrícula começa dia 1º, ou, aí eu não sei qual é a solução alternativa a ad referendo. Esperar até fevereiro, isso vai inviabilizar o ingresso dos alunos. Fazer uma reunião extraordinária para esse assunto, eu acho bastante custoso também. Mas alguma solução a gente vai ter que propor. Sim. Eu só estou dizendo que... Tá bom, eu entendi. Registrado, né? Entendi, está registrado. Sido discutido. Certinho? Fechamos? Mais algum comentário? Então, desculpa, Tamar. Queria me despedir da titularidade, né, da CPG. É só a última reunião? Eu fiquei 2 anos, né, 2022 e 2023, né, eu espero ter contribuído aí da melhor forma possível. E a gente vai, já está definindo isso há muito tempo, já há um mês mais ou menos, antes das eleições da representação docente, que foi postergada, né? Mas a gente vai fazer uma troca, né? A Thaís, né, que é a minha suplente, ela vem como titular na nova candidatura, eu fico como suplente dela. Em alguma eventual ausência dela, pode ser que eu retorne, né? Igual ela veio uma vez esse ano, né? No meu lugar, ela é orientadora da professora Silvia, né? Então, me despeço aí de vocês, né? Provisoriamente, talvez eu volte como suplente dela, se algum dia ela não puder, no ano que vem. Então, é isso aí. Muito obrigada aí pela dedicação nesse período. O Ademar sempre foi muito dedicado, sempre que eu pedia para ele entrar em contato com os alunos, divulgar alguma coisa. Enfim, sempre uma parceria muito boa aí com a gente. Obrigada aí pela presença. Obrigado. Fechamos? Mais algum comentário? Bom, então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês. Acho que a Helenice também se despede. Helenice também? Alguma coisa? Também. Sim, já vou desligar. Até mais, tchau, professora. Obrigada, até mais. Helenice também está terminando? Sim, também estou terminando. Tudo bem, vou trocar com o meu suplente. A mesma situação. Isso. Então, muito obrigada, Helenice, também, sempre foi muito atenciosa aí nas nossas demandas. Obrigada. Obrigado. Obrigada pelo período de dedicação. Boas festas. Obrigada. Obrigado. Até mais. Bom, encerramos então, pessoal.